Olá, boa noite. O É Notícia faz hoje um debate sobre segurança pública. Por isso, excepcionalmente, teremos dois convidados. José Gregório, que é ex-ministro da Justiça e secretário de Estado para Direitos Humanos no governo Fernando Henrique Cardoso, e José Vicente da Silva Filho, coronel da reserva da PM de São Paulo e ex-secretário nacional de Segurança Pública. Sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco hoje no É Notícia. Prazer é recíproco. Obrigado pelo convite. Muito obrigada a vocês por terem atendido ao nosso convite. Vou começar com o senhor, ministro, em seguida faço a mesma pergunta ao coronel. A gente tem visto a pauta do governo federal e de toda a sociedade brasileira muito voltada para a segurança pública nas últimas semanas e houve essa guinada brusca, né? Porque antes parecia que a pauta principal era economia e, de repente, a bola da vez passa a ser segurança pública. Nesse debate todo, o que há de real, o que há de exagero e o que há de eleitoral? Ministro, por favor. Bom, em primeiro lugar, o tema segurança pública é uma preocupação antiga, não é uma coisa que surgiu nas últimas semanas, não é? Toda a política a que eu me empenhei, digamos, talvez por questão de coincidência, não de mérito, de construção dos direitos humanos no Brasil, não é? Em grande parte veio uma questão de segurança, porque a segurança era dada em termos não democráticos por um Estado militar. E nós achávamos que a segurança tinha que ser sempre um tema indispensável, mas ligada ao combate ao crime, mas acompanhada de um compromisso com valores democráticos, humanistas. De maneira que acho que essa preocupação com a segurança é, pelo menos, de 20 anos, não é? E hoje a situação política do Rio de Janeiro é mais periclitante, né? E a econômica também, certamente. Totalmente diferente de agora. Para quem já foi de governo, e governo democrático, para quem estudou teoria política, etc., você ter um governador, ainda que seja ex-governador, mas imediatamente próximo de ter exercido o cargo de governador, preso, o presidente do Legislativo preso, a classe política totalmente desorientada, o atual ocupante do cargo de governador, quer dizer, um homem que não disfarça então, o senhor está dizendo a ausência de alavancas para gerir o Estado. Não era essa a situação quando se apresentou, no meu tempo de ministro da Justiça, a pressão para fazer a intervenção no Rio de Janeiro. Mas houve essa intervenção e a saída que foi dada, que acho que com resultados, foi a execução de um plano que durante 12 dias eu, no Ministério da Justiça, com a ajuda de outros ministérios e outras pessoas que estudam esse problema na sociedade civil, delineamos essa saída com o Plano Nacional de Segurança Pública. Coronel, como é que o senhor vê, até um pouco do que o ministro colocou, a forma como o governo federal tratou essa questão da segurança pública, trata em plano nacional, especificamente no Rio de Janeiro, a intervenção era necessária, não havia outra solução ou tem um caráter também eleitoral ou algo de manobra diversionista, uma saída honrosa da reforma da Previdência que já estava fadada ao fracasso? Como é que o senhor vê a situação? Eu não vejo a questão do eleitoral, vai caber aos analistas e aos eleitores decidir essa questão. Mas o que se percebe é o seguinte: é evidente que o problema da segurança já vinha caminhando de longa data. Porque se escolheu agora, até então nós não tínhamos uma prioridade governamental para essa questão. Nem em termos de Brasil, nem do Rio de Janeiro. Repentinamente apareceu uma urgência. Eu vou só retornar um pouquinho no passado, não para rever
coisas interessantes do passado, mas há uma curiosidade mostrando como é antigo o problema. Há um fato que pouca gente conhece. Quando o presidente Fernando Henrique Cardoso estava passando a faixa para o presidente Lula, isso no começo de 2003, ele falou para ele: Lula, eu consegui vencer a inflação, eu vou deixar a violência como prioridade para você, é a minha recomendação. Foi só o que ele falou. O problema é muito antigo, e quando a gente percebe, o problema é antigo, grave e persistente. Se a gente pegar um recorte dos últimos 10 anos, quaisquer 10 últimos anos, vamos pegar daqui para trás, nós vamos contar com tranquilidade 1 milhão de brasileiros mortos violentamente. 600 mil assassinados, 400 mil mortos no trânsito, que também é uma outra área selvagem. São números de guerra, né, Coronel? É número de guerra. Na Síria não tem esses números. Nem se somar Síria, Paquistão, Afeganistão, você não vai achar esses números. Isso custou para nós 3 trilhões de reais por parâmetros dos economistas do IPEA. Então, o problema é muito grave. O que nós tivemos aí, em termos de Rio de Janeiro, foi um acordar para a gravidade da situação. E por que o Rio de Janeiro? Daí vem essa questão, o Rio de Janeiro tem peculiaridade diferente de outros estados que estão com problemas gravíssimos de violência. O Ceará é um estado com 3 milhões a menos de habitantes que a cidade de São Paulo, ele tem 7 vezes mais assassinatos que São Paulo, que a cidade de São Paulo. O Sergipe está com problema, o Rio Grande do Norte está com problema. É o que se fala exatamente, que tem pelo menos 9 estados na frente do Rio de Janeiro com números de violência e de criminalidade piores. Só que são indicadores habituais de violência em caso de homicídios. O Rio de Janeiro tem problema de homicídios também, não nesse nível de gravidade, mas tem agravantes que chamam a atenção em termos dos cuidados dessa intervenção, inclusive com o apoio das Forças Armadas. Não é uma intervenção militar, mas as Forças Armadas estão lá. O Rio de Janeiro tem 843 comunidades, quem contou isso foi o Instituto de Segurança Pública, que cuida de números do governo do Rio de Janeiro, 843 comunidades dominadas por bandidos. Comunidades cuja população simplesmente sofreu uma intervenção, não do governo federal, dos bandidos. Eles é que ditam as regras. É o chamado Estado paralelo. As regras são deles, eles exigem o cumprimento e eles punem o não cumprimento. E o Rio tem outra segunda característica que os outros estados não têm. É a quantidade de fuzis de guerra na mão dos criminosos que dominam essas comunidades. O cálculo mais conservador é de 5 mil fuzis. Mais ou menos corresponde a 2 brigadas de exército. Então, esse conjunto de características... E certamente um armamento muito mais poderoso do que o da polícia. Do que os policiais normalmente têm. O que nós vemos, portanto, é um pacote de condições agravantes, além dos indicadores, que se somar todos os estados brasileiros, não tem a quantidade desse tipo de problema que o Rio de Janeiro tem. Então, acho que nesse sentido, os dois enveredam pelo mesmo caminho, concordam em que a intervenção federal, que a situação do Rio de Janeiro é muito grave, em que a intervenção federal era necessária nesse caso. Posso falar isso? Posso fazer essa afirmação, ministro? É esse o seu pensamento? Não diria necessária, mas eu acho que inevitável, do ponto de vista das circunstâncias. Não havia outra solução. Por exclusão, chegou-se a essa solução. Chegou um momento que você tem que levar em conta também o estado de ânimo da população. Era visível que a população estava num estado de apreensão, vizinho do estado de desespero. Quando a pessoa acha que ela não pode sair de casa, ou se sair de casa não sabe se retorna, não é? E não vê, do ponto de vista do poder, daquilo que está constituído como poder, não é? Nenhum tipo de reação que leve confiança a ela. E aí eu acho que vem a segunda pergunta, vai funcionar essa intervenção? Porque o que a gente teve até agora foi só uma coletiva de imprensa que não conseguiu apontar um plano de ação, um plano prático de medidas práticas que tivessem ficado claras para a população. Até que ponto essa medida, essa intervenção vai funcionar? E aí eu invoco o que aconteceu com o México, né? No governo do Felipe Calderón houve uma situação parecida em que o governo fez uso dos militares, das Forças Armadas para combater o crime organizado. Não só isso não funcionou, né? Porque os bandidos se armaram e a violência se tornou pior ainda, como houve também casos de corrupção no Exército, as Forças Armadas se corromperam. A gente pode imaginar que no Rio de Janeiro isso vai dar certo? Bom, eu acho que a primeira constatação é saber se o lado que realmente estava exercendo com essas cifras tão alarmantes dadas pelo coronel João Vicente,
não é? Sentiu que não está livre, como pelo menos era a impressão que se tinha até a data da intervenção. Quer dizer, se os bandidos se sentiram amedrontados e acuados por parte do Estado. Os fora da lei sentiram que agora há pelo menos uma resistência. Não é? Eu acho que essa é uma das finalidades. É uma palavra de guerra mesmo, a resistência do Estado, né? O contra-ataque. Pelo que diz a Constituição, é quando você tiver que defender a ordem mínima, você recorre a esse remédio extremo que é a intervenção. Quer dizer, se isso se deu, se a gente já nesses 10 dias pode notar que houve uma modificação de situação, já seria um primeiro efeito. Se bem que a gente não tem visto muito isso, né, Coronel? A gente ainda vê muitas cenas de violência na televisão, muitos assaltos. Quer dizer, talvez os bandidos um pouco mais acuados num primeiro momento, mas não se tem um efeito prático, pelo menos não em tão pouco tempo. Né? O problema, Amanda, é a fluidez com que esses criminosos atuam. Não é um grande crime organizado, como a gente vê as máfias italianas. É um bando de criminosos anárquicos. A gente pode imaginar um crime organizado, fortemente organizado, com aquele bando de moleque de bermuda e chinelo. Mas eles não respeitam ou não obedecem uma estrutura, no caso do Rio, Comando Vermelho e as outras facções? Eles têm os chefões, os capangas do crime, e eles vão naquele obo do crime, ganham por isso. Só que eles estão distribuídos, disseminados, não tem como cercá-los. Há um bando que fatura fortemente na Rocinha, é o lugar que mais fatura cocaína no Brasil, e a Rocinha tem umas 3 saídas apenas. Como é que ninguém controla a saída disso aí? Estão reclamando da fronteira, 17 mil quilômetros do país, tem que dar uma olhada nas pequenas fronteiras que eles têm no acesso das favelas, por onde entram os produtos que empoderam essas facções. Bom, a gente só pode imaginar que haja uma conivência aí das forças de segurança para tornar o crime... A incompetência, a ineficiência e todas as conveniências de policiais que se vendem para o crime. É um problema muito grave no Rio de Janeiro. Mas o que acontece é que as forças que estão lá conseguirão fazer uma mobilização para reverter o estado de coisa da segurança do Rio de Janeiro. Eles têm pouco tempo para isso. Nós estamos falando de uma crise que foi se desenvolvendo ao longo de décadas. Eu lembro do então governador Moreira Franco, que hoje assessora o presidente Temer, ele foi governador do Rio de Janeiro. Se não me engano, em 1975, ele assumiu o governo com a promessa de, em 6 meses, resolver o problema da violência no Rio. E o problema continuou grande, forte e crescendo. E hoje é um dos que patrocinam a intervenção, né? Dos que são favoráveis. A intervenção, aí é um interesse político dele, porque ele é da casa. Mas o fato é o seguinte, como as Forças Armadas vão redirecionar os mecanismos para entregar ao próximo governo federal e o governo do Estado. O que é preciso fazer objetivamente, do ponto de vista prático, para conseguir uma solução, mesmo que seja uma solução de curto prazo, mas que mude, que modifique essa sensação de segurança que o professor, que o ministro, a qual o ministro se referiu, que a população do Rio perdeu, essa sensação de segurança? Só para completar, existe uma questão de cunho administrativo e operacional, que os militares não têm muita ideia do que deva ser. Porque a questão de segurança, como várias outras áreas profissionais, demanda conhecimento específico, experiência. Você procura um médico que tenha conhecimento e experiência no ramo que você vai procurar. E a polícia é a mesma coisa. Embora tenha similaridades em alguns pontos, existem particularidades. Vou dar um exemplo muito claro aqui. Não sei se o Exército já percebeu isso lá. O Rio de Janeiro tem 136 delegacias legais, como chama lá. E dessas 136, ela faz o principal do esforço policial, que é a polícia chamada territorial, delegacia do bairro. Essas delegacias têm 1/3 do efetivo da polícia. Onde estão os outros 2/3? Essa é uma das questões básicas. Que atividades de planejamento operacional, o cumprimento de metas, fiscalização estão sendo feitas nas áreas críticas da cidade? Esse é um dos tantos problemas. Há uma questão de tecnologias. São Paulo, hoje, a PM de São Paulo, professor, eu falei com um especialista de uma grande empresa da Microsoft, ele falou que a polícia que tem o melhor aparato tecnológico do mundo hoje é a PM de São Paulo. Seria bom o Estado do Rio de Janeiro, ao invés de procurar soluções na Suécia, desse uma olhadinha por aqui, né? Então, algumas dessas questões, naturalmente que as Forças Armadas que estão lá,
elas poderão apenas chegar a observar, identificar esses pontos críticos e procurar resolução se tiver uma assessoria das próprias polícias do Estado. Eu acho, Amanda, que a primeira coisa, depois daquilo que seria sentir que, digamos assim, a força da legitimidade do poder do Estado foi minimamente reposta. Está presente, né? O Estado está presente. A segunda ideia é não achar que a solução virá da intervenção. De onde virá a solução? Para quem espera e, sobretudo, para os militares se olhando no espelho. Quer dizer, já eu vivi o suficiente para ter visto que, às vezes, certos setores acham que representam o sal da terra e que só eles serão os salvadores de um determinado problema que o Brasil tem. E acabam quebrando a cabeça, dando os maiores esforços e não conseguem resolver o problema. Teve uma época que os economistas achavam que iam salvar o Brasil. E houve também no Brasil uma época que os militares, através de doutrinas de segurança nacional, etc., tinham essa veleidade que não corresponde às necessidades de um país tão grande, tão complexo como o Brasil. Há risco dessa veleidade voltar, professor? Porque a gente começa a detectar aqui e ali declarações de militares nesse sentido. A vigilância é intrínseca à democracia. Então, a vigilância é muito importante. A vigilância da sociedade. A vigilância da sociedade. Quer dizer, nesse sentido, acho que o anteparo mais eficaz é a política de direitos humanos. Quer dizer, nos estados onde a violência é menor ou não apresentou os problemas do Rio de Janeiro, você pode examinar que tem paralelamente funcionando um razoável componente de direitos humanos. Mas aí a gente já tem os primeiros casos, né, como disse a OAB do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública, de desrespeito aos direitos humanos. Eu posso citar pelo menos dois: a fotografia dos moradores das favelas. Eu até quero saber o que os senhores pensam em relação a isso. A fotografia dos moradores de favela, que os militares fizeram, né, quando eles estavam tentando deixar a comunidade, então fotografam como se fosse fazer um cadastramento, ver se tem algum antecedente criminal. E outra história que é aquela coisa dos mandados de busca e apreensão coletivos que, segundo alguns, desrespeitariam garantias individuais. São duas coisas que precisam ser modificadas. Primeiro, porque não aumentam a capacidade operacional do policiamento. E, segundo lugar, porque tiveram um sentido, principalmente esse da fotografia, de uma discriminação num problema que o Brasil está tentando resolver, mas é um problema sensível, que é esse problema de você tratar com um setor brasileiro que foi relegado durante séculos. É a criminalização da pobreza, né? Muita gente vê dessa forma. Se existe essa possibilidade, eu acho, pelo que eu conheço, porque na política brasileira você se associa em várias fases com pessoas que depois tomam outro caminho político. Mas houve fases em que eu tive lutas democráticas com o ministro Jungmann, né? E acho que o ministro Jungmann, se está pelo menos ouvindo o nosso programa, né, vai ouvir de um velho companheiro de lutas antigas e tal, que isso tem que ser revogado em 24 horas. Coronel, uma pergunta de cunho muito prático, né? O senhor estava falando do policiamento. Há como essa intervenção no Rio funcionar se ela não mexer na estrutura das polícias e principalmente da corrupção das polícias, que muitas vezes se identificam ou fazem parte também das milícias, que é um outro grave problema no Rio de Janeiro. A gente fala do crime organizado, mas a gente imagina que tem as comunidades divididas aí ou sob o comando, domínio do crime organizado
governador sob o comando das milícias, e aí a gente sabe que tem policiais que são milicianos, e sem um aporte de recursos considerável do governo federal, há como se imaginar efeitos práticos e substantivos na segurança pública sem essas duas coisas, quer dizer, ir a fundo, fazer uma limpeza, uma faxina na estrutura policial, ver quem está corrompido, tirar aquilo, separar os bons e os ruins, o joio do trigo, né, que virou uma coisa bastante usada hoje em dia no Brasil, e direcionar mais recursos para essa área? O problema não é tanto recurso assim. Normalmente, quando os governadores até estão querendo alguma medida do governo federal, mais ou menos similar ao do Rio, estão pedindo dinheiro. Aí perguntam dinheiro para quê? Contratar mais gente, pagar salário, comprar gasolina, qual é o que? Me traz a relação das suas necessidades. Eles não têm. Nós vamos observar que a maioria desses estados que estão aí com problemas graves de segurança, a gente percebe claramente a péssima gestão. Nós vemos um governo do Ceará que assumiu em 2007, com 1.900 homicídios, entregou 8 anos depois com 5.000. E a gente tem a crise econômica para culminar também, para piorar muito esse problema. Apostas ruins. A gente percebe que o Rio Grande do Sul, por exemplo, despencou a segurança porque simplesmente cortou os salários policiais. Não tem coisa pior em qualquer localidade que um policial fortemente desmotivado. Ele para de fazer o trabalho que a gente chama prevenção proativa. Abordar veículos, revistar veículos, abordar pessoas. No Rio de Janeiro, eles não têm nem condição de fazer isso, né? Os salários ficam atrasados, 13º, aquelas horas extras, as viaturas, os equipamentos completamente sucateados, armamento. Então, quando dá um baque desse, para retomar depois, é muito difícil. Pode ter que esperar uns 5 anos. Eu imagino essa crise de violência do Rio de Janeiro, com sorte, vai demorar de 2 a 5 anos. O normal é que demore 10. E aí, tem como a intervenção isso até dia 31 de dezembro? Eu vou lembrar a nossa entrevista aqui no É Notícia com o governador Pezão, e ele diz que essa intervenção deveria durar para além do dia 31 de dezembro. Não será mais ele que estará no comando do governo, até porque ele nem pode tentar mais a reeleição, já está no segundo mandato, mas ele diz que quem entrar no lugar dele deveria pedir para que o governo federal continuasse lá no Rio de Janeiro. Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, precisa verificar realmente qual será o estado que o próximo governo vai encontrar essa polícia. Durante o período de transição, entre novembro e dezembro, ele vai ter a oportunidade de avaliar e vai montar a equipe dele. Eu acho que qualquer governante com um espírito de inovador, que está retomando o Estado, precisa, falando, eu não preciso, eu vou fazer com os meus próprios recursos. Outra questão que você menciona, é um ponto importante, como restaurar a integridade da polícia. Que a Polícia do Rio de Janeiro, há pesquisas feitas, pesquisa com amostragens populacionais, várias delas. Eu cito da Alba Zaluar, que fez um tempo atrás, fizeram outra recentemente, uma da população, outro Instituto Censo fez, ouvindo os próprios policiais do Rio de Janeiro e outros estados, constatando que não tem nada parecido em termos de comprometimento de policiais com a corrupção. Não é toda a polícia, mas é um segmento extremamente preocupante, significativo. E a retomada disso, já aconteceu na história do mundo em vários lugares, Nova York teve um problema sério disso, quando houve uma retomada, nós tivemos um caso extraordinário que quase 90 casos de suicídio de policiais começaram a ser cercados. Em Nova York, quando houve uma retomada da segurança por um prefeito, a polícia lá municipal, o prefeito Rudolph Giuliani, em 94, ele, com um grupo de estudiosos... Era aquela política de tolerância zero, né? Ele montou 7 estratégias. Uma delas era tirar a malandragem da rua, não foi os grandes bandidos, não. A 7ª, a principal, na verdade, era uma tolerância zero à corrupção na polícia. Mas é interessante porque aí eu acho que talvez a população toda se pergunte, porque nessa entrevista coletiva que a gente assistiu do interventor Braga Neto, quando perguntado sobre a corrupção nas polícias, o que as Forças Armadas iriam fazer, o que ele iria fazer, ele simplesmente respondeu, fortalecer as corregedorias. Isso era uma coisa que facilmente qualquer um podia ter respondido. É uma coisa que, aliás, é uma declaração que várias vezes o próprio governador Pezão já deu. Fortalecer, quer dizer, isso é suficiente, por isso que fica essa dúvida se será mais uma mudança cosmética, porque não houve um plano de ação com medidas, né, enumeradas, o que vamos fazer para que fique claro para a população quais serão as medidas práticas dessa intervenção de um lado, e quando confrontado com questões como essa, que obviamente é uma questão delicada e espinhosa, não há uma resposta clara. Eu acho o seguinte, são muito importantes as entrevistas de abertura, mas a entrevista de abertura é sempre de uma pessoa que está surgindo num cenário que lhe é desconhecido, por mais estudioso que seja.
Foi jogado ali de paraquedas, né? Estava de férias, de repente houve uma intervenção. A entrevista de abertura é importante, mas a gente não pode, digamos assim, concretizá-la como se fosse um manifesto. Entendi, entendeu? é cedo para fazer uma avaliação, a gente vai ter que dar um pouco mais de tempo. Para haver uma avaliação. Segundo lugar, não esquecer, e isso o coronel dá lições melhor do que ninguém, que viveu isso de todos os lados, inclusive do lado policial, a violência vem de várias torneiras, não vem de uma torneira só. Tem algumas torneiras que despejam, digamos assim, um conteúdo que é alcançável pela polícia, pelas forças de segurança, se você quiser. Mas tem outras que escapam à possibilidade da polícia contribuir, entendeu? Quer dizer, não se pode dizer que a questão da violência seja uma questão de polícia. Você também não pode dizer que a questão da segurança é uma questão social e de complexidade que minimiza o papel da polícia. Mas nesse sentido, a questão da segurança não é sempre abordada no Brasil muito mais do ponto de vista da polícia do que de políticas sociais? E é por isso que os resultados são tão pequenos. Mesmo nesse caso agora do Rio de Janeiro, né? A gente tem as Forças Armadas, mas não tem uma outra, a contrapartida social. Esse é o problema. Quer dizer, na realidade, é preciso ver como é que as outras torneiras, diante de uma crise como essa, vão ser contraditadas. Não é? Quer dizer, você precisa levar em conta o problema de saber em que medida a exclusão não é uma torneira aberta, mais do que deveria, do que seria possível. Você tem que ver o problema da educação, você tem que ver o problema da integridade social, quer dizer, se todo mundo sente que tem a mesma possibilidade de cumprir um destino na terra, na carioca, mas outros que sentem que estão alijados. Quer dizer, então, é um conjunto que uma oportunidade dramática como essa traz. Porque a gente que acredita nos direitos humanos acha que é possível o homem cada vez mais se afastar das situações mais primitivas. Não é? Quer dizer, acha que a trajetória do homem na Terra, por um mistério que nem as religiões explicam direito, você sai da caverna e é capaz de dominar o computador. Não é? Quer dizer, a gente acredita nisso, mas sabe que a solução dos avanços é sempre múltipla. Por isso é que eu digo, que eu disse naquela hora, que todos os setores devem se revestir sempre de muita humildade, de não pensarem que são o sal da terra, porque tudo depende de, como se fosse um joguinho de várias peças, das peças se encaixarem. Então eu acho que um momento como esse tem algumas prioridades. Esse restabelecimento da autoridade, dizer para o fora de lei que não liberou geral, entendeu? Isso era uma coisa necessária e é uma coisa que a Constituição exige para legitimar uma intervenção. Segundo lugar, há um problema de desdomínio do Estado ao solo. Quer dizer, tem lugares no Rio de Janeiro em que o Estado
Não existe, Não- né? não Simplesmente. Mais de 800 contadas. Existe os malfeitores dominando e decretando a lei como se fossem o poder. Mas deixa eu fazer uma observação. Eu acompanhei a evolução da queda drástica da violência de 3 lugares. Eu tive a oportunidade de acompanhar. Isso é interessante, a gente saber os bons exemplos, né, nos quais a gente pode se inspirar. Porque o que acontece? A gente imagina, o professor tem razão, nós precisamos de restabelecer a justa contrapartida do Estado para com as necessidades das populações mais vulneráveis, mais carentes. Não para não se tornarem bandidos, porque são cidadãos que estão pagando imposto no feijão, na condução que eles tomam. Eu fui em Bogotá, eu vi um trabalho que era uma cidade violentíssima, um país violento, em guerra com as guerrilhas, etc., narcotráfico. Dominada pelo crime organizado fortemente, né? E foi feito um trabalho, mas o trabalho foi essencialmente policial. 1 ano prenderam 60 mil pessoas por pequenos crimes. Mas o quê? De investimento em formação policial, melhoria dos salários, das condições? A gestão, lógico, o preparo é importante. Eu fui em Nova York 5 vezes na polícia verificar o andamento, desde 95, quando estavam instalando um sistema de informatização das ocorrências policiais, fazer os mapas criminais. Aquilo desenvolveu até hoje, mexeu com a mentalidade da polícia. E nós sabemos, Nova York chegou a cidade de 8,5 milhões de habitantes, a ter quase 3 mil assassinatos, estão com menos de 300 no ano passado. Então, inteligência. E tem um pacote, na verdade, acabar com a corrupção. Onde você tem muito policial corrupto, você não vence a violência. Essa é uma lição fantástica. E outra, você não faz isso com corregedoria forte, só. Não pode ser uma casinha, como a PM tem em São Paulo, ou um prédio da Polícia Civil aqui, que vai arrumar a casa. Tem que ser o quê? Cada delegacia, cada batalhão, tem que ter um responsável descentralizado. Por coibir, por inibir as más Exatamente. práticas. Cada chefe, o delegado da sua delegacia, o capitão na companhia de policiamento, ele tem que monitorar o comportamento também moral dos seus subordinados. É ele que tem que responder. Deu um problema, ele vai ser responsabilizado. Não é por medo, ele precisa ser preparado para isso. Isso é vital. O treinamento de qualidade é fundamental. Quem faz treinamento de qualidade? O Rio não fez para colocar os efetivos nas UPPs. Começou a apostar no erro. A gente tem algum exemplo aqui no Brasil de Deixa eu dar um treinamento exemplo de de São Paulo. qualidade? Deixa eu falar um pouquinho de São Paulo. Aqui eu venho acompanhando também. Todo mundo acho que conhece, o pessoal de São Paulo, conhece a cidade de Tiradentes. É um bairro popular na zona leste da capital. A cidade de Tiradentes deve ter uma população, um perfil mais ou menos parecido com os cariocas da Rocinha. Perfil socioeconômico, né, o senhor disse? É um pessoal que mais padece das demandas do dia a dia, do desemprego, etc. Em 1998, um indicador principal na área de segurança e violência é quantas pessoas morrem para cada grupo de 100 mil habitantes. Na cidade de Tiradentes, em 98, morriam 70 pessoas a cada 100 mil habitantes. Quando chegou o ano 2017, esse 70 caiu para 5 mortos por 100 mil habitantes, que é o mesmo nível de violência de Ipanema, no Rio de Janeiro. São Paulo foi muito feliz em diminuir essa taxa de homicídios. Hoje a gente tem uma taxa que é recomendada, né, menor lá do que aquele mínimo recomendado pela Organização, né, Mundial da Saúde. Só que, por outro lado, a sensação de insegurança é muito grande. Eu sei porque eu sou mulher, moro em São Paulo há mais de 25 anos e tenho medo, muitas vezes, de andar no trânsito. Aí você tem medo de outro tipo de crime, roubo, latrocínio, que é roubo seguido de morte. Mas você tem medo de pegar o trânsito, pegar o carro e morrer no trânsito? Eu tenho. Né? Mas você tem mais medo de ser assaltado, provavelmente. Eu tenho mais medo de ser assaltada. Ou então de um assalto violento, que a gente vê muitos casos. Aqui em São Paulo né? Pessoas que matam para roubar. Aqui em São Paulo se morre muito mais em acidentes de trânsito. Nós, cidadãos que temos dinheiro para ter carro por gasolina, R$4 o litro, nós estamos matando. Mata-se mais no trânsito do que nos assaltos ou nos homicídios. O problema da sensação, aliás, a palavra segurança vem de 2 palavrinhas em latim, securi, quer dizer, mais ou menos, sem medo. Você tem segurança que não sente medo. Essa palavra é difícil, então, de sentir no Brasil, sem medo. Os estudos mostram o seguinte, quando você olha a mídia em geral, o noticiário da manhã, do meio-dia, da noite, você vai ver o noticiário da violência, que aquela porção menor dos registros policiais, que é o homicídio, que é 1% de tudo que acontece na polícia, nos registros,
eles têm praticamente 50% do noticiário de crime. E os estudos mostram que a formação da sensação de medo vem 80% da mídia consumida e 20% vem da experiência pessoal, do pessoa de relacionamento. Isso em qualquer lugar. Você vê a violência no Jornal da Noite no Rio de Janeiro, e tá a favela, assaltos, fechando via, etc., você sente o medo aqui em São Paulo, 400 quilômetros de distância. Essa é uma das questões que nós temos que vencer também. Lógico, com o ambiente mais adequado, nós temos condições de melhorar também essa sensação. Ou seja, São Paulo teve essa queda no caso desses bairros mais violentos, de Tiradentes, Capão Redondo, foi de 89% nesse período de 18 anos. Com as mesmas mazelas sociais, com as mesmas leis, com o problema de desemprego, todas as oscilações políticas, etc., o fato é que caiu. Um índice, nós temos cidade de Tiradentes tem um nível de uma cidade americana, de porte médio. Rapidamente, só para a gente fechar e chamar um intervalo para a gente falar do Ministério de Segurança Pública, mas conclua o seu raciocínio. Não, o que eu digo é o seguinte, ele está dando uma demonstração prática, o que eu falei, que são várias torneiras responsáveis pela violência. Algumas dependem do trabalho policial. Outras é o problema da gestão de um governo mais forte, né? De um governo mais presente, com as contas públicas em ordem. Da participação democrática da sociedade, entendeu? Quer dizer, é a conjugação de vários esforços. Por exemplo, quando nós tivemos, como eu falei no começo, aquela pressão para intervir no Rio de Janeiro e preferimos fazer um plano do que fazer a intervenção, uma das coisas que nós colocamos no plano, que estava dando certo, era o serviço civil voluntário para os jovens. Quer dizer, o rapaz se apresentava para fazer o serviço militar, não era aproveitado, podia voltar para casa ou se engajar num serviço civil voluntário. Aliás, parece que o vice-governador Márcio França tem uma proposta parecida, né? Eu acho que usando esse seu projeto aí para fazer em São Paulo, quando ele se tornar governador em abril. Na época, quem me ajudou muito na implantação desse serviço, que chegou a mobilizar milhares de jovens no Rio de Janeiro, foram organizações, foram ONGs. No caso, eu tenho que ser justo, o Viva Rio foi fundamental para isso. Então, eu acho que, do ponto de vista de como o problema se apresenta hoje no Brasil, é mais importante você discutir como é que cada setor que está mais próximo de diminuir o volume despejado por uma torneira responsável pela violência, como é que pode atuar. Como cada um pode contribuir, né? Que o senhor falou, é um jogo de várias peças, né? Quer dizer, não adianta um setor chamar para si a solução do problema, não é? Quer dizer, de certa maneira, vai entre parênteses, não uma crítica, mas uma constatação, talvez o Ministério Público tenha tido essa atração de querer ser o responsável pela extinção fazer quase um justiçamento, né? Da questão da corrupção no Brasil, não é? E está equivocado, porque o Brasil, pelo tamanho, pela forma com que se tratou os problemas que eram capitais, como fossem subproblemas, né? Precisa hoje da integração de todas essas forças, né? É? Eu quero perguntar, a gente já, enfim, consumiu quase todo o tempo do programa no primeiro bloco, falando da intervenção no Rio, mas eu quero fazer duas perguntas rápidas e ouvir uma resposta de cada um de vocês. Primeiro, sobre o Ministério da Segurança Pública. É uma medida que terá efeitos práticos? É uma medida mais de efeito cosmético? Faz sentido do ponto de vista gerencial, administrativo, efetivo no combate à violência, ministro? Olha, para ser muito franco, muito objetivo e muito honesto, do ponto de vista de que eu não estou querendo o fracasso de ninguém, não estou vendo a coisa sob o
o ângulo político. Eu acho que a situação brasileira exige isso, que você apele para um velho termo que está em desuso, mas pelo menos na minha geração era fundamental, que é a questão de ser patriota. Então, estou vendo a coisa patrioticamente, sem nenhum veso partidário. Não é? Eu acho que eu não teria feito o Ministério da Segurança agora. Por quê? Porque eu acho que acumulou problemas numa hora em que a intervenção por si é um problema, é uma aposta de muito risco, de muita responsabilidade, que precisa produzir também resultados. Não é? Quer dizer, eu acho que surgir essa ideia é uma ideia antiga, mas executá-la numa hora em que você fez uma coisa importante, que precisa toda a energia, toda a massa cinzenta, toda a atenção, é você complicar o quadro, sobretudo quando você está há 10 meses de uma eleição, em que seria mais democrático, até para incorporar o tema como tema de preocupação política, que nunca foi no Brasil. A classe política nunca comprou completamente o tema da segurança pública. Eu sei e me incluo nessa crítica porque também fui político e sei que a questão da segurança, não, isso é uma questão, a polícia resolve, etc. E uma questão estadual, sobretudo, né? Então a gente aumenta a repasse então, de recursos, nunca houve, digamos assim, ter alçado a segurança a um patamar de uma das prioridades nacionais. Nesse sentido, não corrige um erro histórico? Nesse sentido, eu acho que se deveria ter jogado o tema para a discussão da campanha eleitoral. Seria mais legítimo que a sociedade debatesse isso nas eleições. Eu acho que seria mais proveitoso, entendeu? Não teria sobrecarregado o governo da imensa responsabilidade que ele tem dessa intervenção dar errado, não é? E propiciaria uma mobilização para que a classe política, que é quem vai disputar as eleições, não é? É hora de fazer os grandes debates, etc., aprofundasse mais o tema. Coronel, o senhor concorda com o ministro ou o senhor acha que são coisas complementares, a intervenção no Rio e a criação do Ministério de Segurança? Eu acho a criação do Ministério uma solução boa, pela emergência, pela gravidade e pela complexidade do quadro de segurança em todo o Brasil. Nós temos problemas agudos de fronteira, nós temos problemas de disputa de terras com garimpeiros, com índios, com invasores de outros países na região norte, Amazonas, Pará, Roraima. Nós temos grandes centros urbanos que estão potencializando facções criminosas, São Paulo, Rio de Janeiro, o Espírito Santo. Nós temos um problema sério nos nossos portos, do que está entrando de contrabando, do que está saindo, 50 toneladas de cocaína para a Europa e para a África. É um complexo tão grande. E o Ministério, ele sinaliza a prioridade que sempre foi uma demanda que nós temos na questão da violência do país, prioridade para isso. Quando você coloca o Ministério, passa a ser uma prioridade do governo. Eu acho importante abrir de uma vez do que deixar uma discussão, o próximo, os candidatos discutindo sim ou não, está uma situação criada. Às vezes a situação criada ajuda a remover aquelas coisas que estão sendo retardadas há muito tempo. Eu vi o Ministério da Segurança Pública na África, um trabalho que eu fiz para o Banco Mundial lá, que era um país muito violento, ainda é, pela prioridade que tem essa questão. Nós vemos vários instrumentos importantes. Eu lembro uma ocasião, sempre tem crise no Rio de Janeiro, né, ministro? Eu estava lá na Secretaria Nacional, nós tínhamos uma crise no Rio, a governadora Benedita da Silva, e eu precisava urgentemente correr para acudir, ela estava querendo uma série de medidas, e eu tive que ir lá pedir para o ministro para ele telefonar para a governadora. E tinha uma fila de gente da FUNAI, do CAD, de vários órgãos que estavam ali no guarda-chuva do Ministério da Justiça. Então, eu acho que é um instrumental importante. Nós temos vários órgãos, como é o caso do Departamento Penitenciário, Polícia Federal, a própria Senasp, que precisam de coordenação. Cada um está indo para onde bem entende, e isso não pode ser feito. Então, o senhor é a favor dessa coordenação central? E um outro aspecto importante é salientar
e desenvolver cada vez mais qual é o papel do governo federal na segurança pública do país. Porque até agora, até por estar num cantinho do Ministério da Justiça, estava todo mundo lavando a mão. Isso é problema dos estados. Foi assim, o governo Fernando Henrique percebeu um pouco tardiamente, fui trabalhar com ele, criou um Plano Nacional de Segurança. Mas, a partir daí, foi uma lavação de mão até aqui. E já foram vários planos nacionais de segurança, inclusive do governo Temer, né, que o ministro Alexandre de Moraes anunciou no ano passado e a gente teve efeito praticamente nulo, né? Foi um plano anunciado e não executado. Queria discutir com vocês rapidamente, a gente está no finalzinho do programa, sobre o papel das Forças Armadas, essa aproximação do governo Temer com as Forças Armadas. A gente vê militares em postos-chave da administração pública, o interventor Braga Neto no Rio e depois toda a estrutura de segurança no Rio com a nomeação de militares para auxiliá-lo. A gente vê o general Joaquim Luna interinamente, pelo menos por enquanto interinamente no Ministério da Defesa. Quer dizer, a gente está vendo aí o sub do Jumban, que outro dia deu uma entrevista para o portal Globo, dizendo que o problema do Rio era na segurança do Rio era a falta de vergonha na cara. Como é que vocês veem essa aproximação do governo com as Forças Armadas, se isso tem algum risco, e o uso das Forças Armadas para combater violência, não para garantir a integridade do território nacional, soberania, que é a primazia, que é a função das Forças Armadas, mas para combater a violência cotidiana? Eu acho que é um problema que tem que ser analisado na perspectiva construtiva, levando em conta a história, como ela se deu, não é? E não pode ser descuidado. Quer dizer, houve realmente um momento em que a política de direitos humanos, a questão democrática, combate à violência segundo os valores da democracia, etc., tiveram outra compreensão da parte das Forças Armadas do que os setores ligados aos direitos humanos, não é? Quer dizer, não se pode desconhecer o que o Brasil já viveu na carne em matéria de experiência histórica. O regime militar, a ditadura. Uhum. Agora, você também, em nome desse passado, você congelar as Forças Armadas, eu acho que não tem sentido, não é? Quer dizer, mas o problema é que, às vezes, há surtos de uma certa nostalgia de parte a parte. E é um momento excepcional porque a gente tem eleição esse ano e tem um candidato, Jair Bolsonaro, que é muito identificado com as Forças Armadas, defende os militares e os militares o defendem também, e alguns valores... Então, se tem espaço democrático para dentro dos argumentos lógicos, sem radicalismos, não é? Você mostrar que essa receita que ele quer apresentar como substitutiva do atual estado de coisas não funcionou bem no Brasil. Não foi uma boa receita. O senhor enxerga algum risco na politização das Forças Armadas ou nas Forças Armadas usadas mais na política? Olha, do ponto de vista da minha experiência concreta, né, eu negociei com a Câmara, com o Senado, coisas que mexiam nesse passado difícil que o Brasil teve, né? Eu recebi a incumbência de fazer a lei dos desaparecidos políticos. E isso passava por cima de zonas muito conflitivas nesse país. E devo dizer que, é claro, que há nostálgicos de uma posição hegemônica das Forças Armadas. Mas o senhor não acha que seja a maioria? Mas não acho que seja a maioria. Eu acho que em cada momento que se vislumbrar que há surgindo um surto nostálgico, eu acho que a consciência democrática, por quem tem legitimidade para fazê-la, não é? E sem radicalismo, no sentido construtivo da gente superar as coisas que já dividiram o Brasil, não é? Chamar a atenção. Eu acho que, nesse sentido, não há dúvida que se abre mais uma porta que, a partir do presidente da República, da Câmara, no Senado,
o que a gente chama de sociedade civil, deve ficar atenta no sentido de que isso não signifique um estímulo a um resíduo, né, que seria ingenuidade dizer que não sobrou. Sobrou um resíduo que acha que naquele tempo as coisas eram melhores, eram menos violentas, o país crescia. etc. E surgiu um arauto dessa nostalgia com força política para se apresentar como candidato. Uma força política substantiva. Coronel, então, como é que... eu acho que democraticamente, aqueles que tiverem receitas opostas e críticas firmes para fazer, devem combater esses surtos, não é? Mas eu vejo apenas como um surto, não vejo como uma política integrada nesse sentido. Coronel, a sua visão desse papel das Forças Armadas, as Forças Armadas vão passar a ter um papel de polícia? Isso será mais frequente no Brasil? Não pode. O fato é o seguinte, primeiro, quando se escolhe um interventor no Rio de Janeiro, fosse um sociólogo, um delegado federal, um promotor de justiça, haveria algum estranhamento? Porque um general se estranha. Se escolhe um militar para a FUNAI, por que se estranha, não se estranha um sociólogo, um cientista, um padre? O fato é que o militar no Brasil, ele é um profissional da melhor qualidade. Ele tem formação, faz parte da formação militar, uma formação de moral pública, moral profissional, extremamente intensa. Eles são realmente, têm um padrão médio moral superior de outros que estão no dia a dia do embate com a sociedade, o promotor, o policial, etc. Então, até por isso, eles podem preservar melhor isso. E é um problema quando eles saem dessa estrutura que eles têm de defesa e começam a entrar no embate do dia a dia com a sociedade. Porque o campo dele é a defesa do país, a defesa externa, praticamente. Ele é preparado para a guerra. A guerra, se você é o inimigo com uma arma, você atira para matar. No campo da sociedade aberta, isso não pode acontecer. Existem condições da legítima defesa. Então, começa a criar dificuldades. Eu vejo o pessoal do Exército, eu acho erradamente, no Rio de Janeiro, pediram documentos. Na Europa, você tem 2 militares com seu fuzil e um policial. Ele vai pedir o documento. É um trabalho misto, trabalho combinado, que seria o mais correto. Porque eles não têm preparo para lidar com o conflito. E o cidadão falar, eu não vou mostrar meu documento, não sou obrigado. O que vai falar o soldado do Exército? Como é que ele vai reagir, né? Ele não é preparado para isso. Ele não vai estar preparado para isso. Essa é uma questão. O problema, o governador Pezão do Rio de Janeiro já falou que provavelmente todos os estados precisariam do apoio do Exército. Para quê? Fazer o trabalho para o qual ele não está preparado, ele reconhece isso, o comandante do Exército reconhece que isso é impróprio. Nós não podemos desgastar o Exército, as Forças Armadas, né, Marinha, Aeronáutica, em ações que são de competência das polícias dos estados. Essa é uma questão. Mas existe uma solução intermediária que vem sendo testada e pode ser aperfeiçoada. O ministro Jungmann já sinalizou nesse sentido, pegar essa Força Nacional e criar uma Guarda Nacional permanente. Uns 10, 12 mil homens, mas seria uma Força Federal permanente, sem empréstimo de policiais que não se conhecem, isso é ruim. E daí eles poderiam atender essas emergências de fronteiras, ajudar na porosidade das fronteiras, ajudar nos grandes centros com seus momentos piores. O Exército não pode se desgastar, principalmente prematuramente, nesse tipo de problema. É só tolerável uma enorme crise, como nós tivemos recentemente no Espírito Santo, tivemos na Bahia, com greve de polícia que paralisou completamente e submeteu a sociedade a uma crise muito aguda de violência. O Exército, as Forças Armadas, precisam ser preservadas para o seu papel constitucional. Ministro José Gregório e Coronel José Vicente, quero agradecer muito a participação de vocês aqui no É Notícia. A conversa é ótima. Eu continuaria aqui por mais uma hora, ainda mais hoje, que são 2 convidados. Essa discussão, em particular, sobre o papel das Forças Armadas é muito interessante, o que esperar daqui para frente. Eu agradeço demais a participação de vocês em terem atendido o nosso convite hoje. E agradeço também a você que nos acompanhou até essa hora. Tenha uma excelente semana, uma ótima noite. E, já sabe, segunda-feira que vem estamos juntos novamente. Então, até lá. Tchau, tchau.